E se eu te dissesse que, sob o gelo da Antártida, existe uma cidade inteira escondida há milênios? Imagens de satélite vazadas mostram estruturas gigantescas sob o gelo, mas governos apagaram os registros e silenciaram cientistas. Por que tentam esconder uma Atlântida congelada que pode reescrever a história da humanidade? Você já se perguntou quantos segredos estão guardados de você? E como isso muda tudo o que pensa sobre o passado? Neste vídeo, você verá as provas suprimidas, mapas antigos, relatos de ex-militares e imagens que desafiam a ciência oficial. Será que nossa civilização é muito mais antiga e avançada do que nos contaram? O que mais não querem que você descubra? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. A verdade está mais perto do que você imagina, e ela pode mudar sua visão do mundo para sempre. A história da Atlântida, descrita por Platão há mais de 2.300 anos, fala de uma civilização avançada que desapareceu sob o mar após um cataclisma. Por séculos, estudiosos buscaram sua localização, mas uma teoria polêmica sugere que ela não está no oceano, mas sim sob o gelo da Antártida. A hipótese ganhou força com descobertas como o mapa de Piri-Reis, 1513, que mostra a costa antártica sem gelo, algo só possível há 12.000 anos, durante a última era do gelo. Isso levanta a questão: como um almirante turco do século XVI teria acesso a esse conhecimento? Além disso, relatos de exploradores do século XIX e documentos nazistas, que você verá no tópico 9, revelam que elites sempre suspeitaram de algo sob o gelo. A conexão com a Atlântida surge quando imagens de satélite modernas, tópico 2, mostram estruturas simétricas, similares a pirâmides e muros, sob a camada de gelo. Se isso for real, a Antártida não seria um continente vazio, mas o lar de uma civilização perdida que dominou tecnologias extintas. Tópico 5, e cujo destino está ligado a um evento apocalíptico. Tópico 10. Essa narrativa não só desafia a história oficial, mas explica por que governos ocultariam as provas. Tópico 6. Revelar uma Atlântida congelada abalaria religiões, sistemas políticos e a própria noção de evolução humana. Você está preparado para questionar tudo o que aprendeu? Em 2016, uma série de imagens do Google Earth e dados de satélites da NASA começaram a circular em fóruns clandestinos, revelando formações anômalas sob o gelo antártico. Estruturas retangulares gigantes, padrões geométricos que lembram ruínas urbanas e até o que parecem ser pirâmides cobertas por neve. Essas imagens, segundo especialistas alternativos, são a prova definitiva de uma cidade submersa. Mas por que governos e agências espaciais alteraram ou apagaram esses registros meses depois? A explicação oficial é de que se tratam de artefatos glaciais ou sombras naturais. Mas há detalhes perturbadores. Por exemplo, uma imagem do satélite Landsat 8 mostra uma estrutura com ângulos perfeitos de 90 graus, algo quase impossível de ocorrer naturalmente. Outro registro, supostamente vazado por um ex-funcionário da NSA, tópico 8, revela um túnel submerso que se estende por quilômetros, ligando pontos específicos do continente. Essas evidências não estão isoladas. Elas se conectam ao mapa de Piri-Reis, tópico 4, que já sugeria conhecimento prévio da Antártida sem gelo, e às expedições nazistas, tópico 9, que buscavam tecnologia perdida no continente. Se essas imagens são reais, por que a NASA as classifica como erros de processamento? O que mais estão escondendo nas camadas mais profundas do gelo? Em 2018, um ex-militar da Operação High Jump, expedição militar do Zilássariu à Antártida em 1947, chamado Brian, deu um depoimento anônimo em um podcast underground. Ele descreveu túneis subterrâneos com paredes lisas e inscrições desconhecidas, além de uma câmara gigante com artefatos metálicos não identificados. Segundo ele, a missão foi abruptamente interrompida após algo ser encontrado sob o gelo, e todos os envolvidos foram obrigados a assinar acordos de silêncio. Esse relato ecoa declarações de outros ex-militares, como o oficial russo Igor Petrov,
que em 2021 vazou documentos sobre uma suposta base subterrânea operada por múltiplos governos no continente. Petrov afirmou que o local abrigaria tecnologia não humana e registros históricos de uma civilização extinta. Se essas histórias são verdadeiras, elas explicariam por que governos mantêm acesso restrito à Antártida. Tópico 6. E por que destroem evidências. Tópico 11. Mas por que esses relatos só surgem décadas depois? Será que o medo de represálias ou a descrença do público os mantiveram em segredo? E se essas estruturas forem reais, como elas se conectam às imagens de satélite? Tópico 2. E aos mapas antigos? Tópico 4. A resposta pode estar nos arquivos secretos da NASA. Tópico 8. Que revelam muito mais do que imaginamos. O mapa de Piri Reis, desenhado em 1513 pelo almirante otomano homônimo, é um dos maiores enigmas da cartografia. Ele retrata a costa da América do Sul com precisão impressionante e, mais intrigante ainda, mostra uma massa de terra ao sul que coincide com a Antártida, mas sem gelo. Como isso seria possível se o continente só foi descoberto em 1820? Cientistas afirmam que a última vez que a Antártida esteve livre de gelo foi há 12.000 anos, durante o fim da última era glacial. Isso levanta uma questão perturbadora. Quem mapeou o continente naquela época? Alguns teóricos acreditam que Piri Reis teve acesso a registros de civilizações antigas avançadas, tópico 5, ou até a mapas guardados em bibliotecas perdidas, como a de Alexandria. Outros apontam para o mapa de Oronteus Finaeus, 1531, que detalha rios e montanhas sob o gelo antártico, e o mapa de Buat, 1737, que sugere conhecimento de passagens subglaciais. Se esses documentos são autênticos, eles não só validam a existência da Atlântida congelada, tópico 1, mas também expõem um apagão histórico proposital, tópico 11. Por que a academia ignora essas evidências? Será que a verdade sobre nossa origem está escondida em mapas esquecidos? As estruturas sob o gelo antártico desafiam a narrativa convencional. Se não foram feitas por alienígenas, quem teria a capacidade de construir algo tão complexo há milhares de anos? Uma teoria sugere que uma civilização humana avançada, como a Atlântida, tópico 1, dominava tecnologias perdidas, desde energia livre até antigravidade, explicando as formações perfeitas, tópico 2, e os túneis descritos por militares, tópico 3. Outra hipótese, mais radical, propõe que seres extraterrestres usaram a Antártida como base, deixando para trás artefatos que governos tentam controlar. Tópico 8. Apoiadores da primeira ideia citam o mecanismo de Anticítera, século II a.C., um computador analógico grego, como prova de que civilizações antigas eram mais desenvolvidas do que imaginamos. Já os defensores da teoria alienígena lembram que os nazistas, tópico 9, buscavam no continente tecnologia dos deuses, mencionada em textos sumérios como herança de seres das estrelas. Seja qual for a verdade, ambas as hipóteses convergem em um ponto. Algo revolucionário está enterrado lá. Mas por que essa tecnologia nunca chegou ao público? Será que ela é perigosa demais? Ou ameaça interesses poderosos? E se a resposta estiver ligada ao cataclisma que destruiu essa civilização? Tópico 10. A linha entre mito e realidade nunca foi tão tênue. Se as imagens de satélite mostram evidências tão claras de uma cidade submersa, tópico 2, por que agências como a NASA e governos apagam ou alteram esses registros? A resposta, segundo teóricos, está em um acordo global para manter segredos que abalariam a ordem mundial. Documentos vazados do programa Snowden em 2013 revelaram que a NSA classifica dados antárticos como ultra-secretos, citando o risco à segurança nacional. Mas segurança de quem? Há 3 teorias principais. 1. Controle de tecnologia. Se há artefatos avançados sob o gelo, tópico 5. Governos querem monopolizar seu uso. Energia livre, armas não convencionais. 2. Medo do pânico público.
Revelar uma civilização perdida provaria que cataclismas podem destruir a humanidade. Tópico 10. Gerando caos social. 3. Proteção de interesses. Empresas exploram recursos antárticos ilegalmente, e a descoberta de ruínas interromperia operações bilionárias. Essa censura não é nova. Durante a Guerra Fria, EUA e o RSS colaboraram secretamente em expedições antárticas. Tópico 9. Sugerindo um pacto para esconder algo maior. Você confia nas versões oficiais? Ou será que, como dizem os relatos de ex-militares, tópico 3, há uma verdade inconveniente sob o gelo que ninguém quer que você conheça? A Antártida é um quebra-cabeça geológico. Montanhas do tamanho dos Alpes escondidas sob o gelo, cordilheira Gamburtsev, lagos subglaciais como o Vostok, isolados por milhões de anos, e formações rochosas com padrões simétricos que desafiam a erosão natural. A mais intrigante é a Blood Falls, cachoeira de sangue, onde água rica em ferro escorre de uma fenda criando um rio vermelho, fenômeno que cientistas atribuem a micróbios antigos, mas que teóricos ligam a vazamentos de estruturas subterrâneas. Tópico 3. Outro mistério são as pirâmides antárticas, picos com faces triangulares perfeitas, como as descobertas na região de Ellsworth. Geólogos afirmam ser erosão eólica, mas como explicar três alinhadas, similares às de Gizé? Se combinarmos isso com os túneis descritos por militares, tópico 3, e as imagens de satélite, tópico 2, surge um padrão perturbador. Alguém ou algo moldou esse continente. E o que dizer das ondulações glaciais que formam gridos simétricos, como se o gelo tivesse derretido e congelado ciclicamente? Para alguns, isso é evidência de um cataclisma, tópico 10, que soterrou uma cidade avançada. Por que a ciência tradicional ignora essas inconsistências? A resposta pode estar nos documentos secretos, tópico 8, ou no medo de reescrever a história, tópico 11. Em 2017, um ex-engenheiro da NASA chamado John afirmou em um fórum anônimo que a agência possui arquivos restritos sobre a Antártida, incluindo imagens de satélite em alta resolução que revelariam estruturas artificiais sob o gelo. Segundo ele, esses dados são classificados como Cosmic Top Secret, nível de sigilo acima até do nuclear. O caso ganhou força quando imagens do satélite Landsat 8, divulgadas publicamente, foram editadas dias depois, com pixels borrados em áreas específicas. Tópico 2. Mas a NASA não está sozinha. A Agência Espacial Russa, Roscosmos, também enfrenta acusações. Em 2020, um documento interno vazado mencionava uma anomalia magnética na região de Queen Maud Land, associada à atividade subterrânea incomum. Esses registros ecoam relatos de ex-militares, tópico 3, e se conectam aos mapas antigos, tópico 4, sugerindo que as agências sabem mais do que admitem. Por que tanto segredo? Será que essas estruturas são prova de uma aliança global para ocultar tecnologias alienígenas, tópico 5, ou de um passado humano apagado, tópico 1? A resposta pode estar nos arquivos nazistas, tópico 9, ou no silêncio da mídia, tópico 11. Mas uma coisa é certa: cada imagem apagada é uma peça faltando no quebra-cabeça. Você está pronto para confrontar o que eles não querem que você veja? Em 1939, os nazistas enviaram uma expedição secreta à Antártida, liderada pelo capitão Alfred Hietscher, com a missão oficial de mapear o território para pesquisa científica. Porém, documentos desclassificados revelam que o objetivo real era buscar tecnologia perdida e até uma suposta base ancestral ariana. O regime de Hitler acreditava que a Atlântida, tópico 1, era o berço da raça superior, e que seus vestígios estariam sob o gelo. A expedição usou o navio Schwabenland e aviões com símbolos nazistas, que lançaram suásticas metálicas para marcar o território batizado de Neuschwabenland, Nova Suábia. Após a Segunda Guerra, rumores surgiram de que submarinos nazistas fugiram para a Antártida com cientistas e arquivos secretos. Essa teoria ganhou força com a Operação High Jump,
1947, onde os Inukrereboa enviaram 4.700 soldados ao continente sob o pretexto de treinamento, mas que, segundo relatos, tópico 3, teriam enfrentado resistência hostil. Se os nazistas descobriram algo lá, como tecnologia alienígena, tópico 5, ou a cidade submersa, tópico 2, isso explicaria por que governos modernos restringem acesso à região, tópico 6, e por que a Rússia mantém uma base permanente em Nova Suábia até hoje. O que Hitler sabia que nós ainda ignoramos. E por que essa história é apagada dos livros, tópico 11. Há 12.000 anos, durante o Younger Dryas, a Terra enfrentou uma era de caos. Temperaturas despencaram, megafaunas foram extintas e civilizações antigas desapareceram. Muitos pesquisadores alternativos acreditam que um impacto cósmico, como cometas ou asteroides, ou uma mudança polar abrupta causou o congelamento repentino da Antártida, soterrando a cidade submersa, tópico 1, sob quilômetros de gelo. Evidências como crateras na Groenlândia e nanodiamantes, encontrados em camadas geológicas do período, apoiam essa teoria. Mas como uma civilização avançada, tópico 5, não previu o desastre. Uma hipótese sugere que eles próprios desencadearam o cataclisma com tecnologia descontrolada, como energia de fusão ou manipulação climática. Outros apontam para registros sumérios que descrevem a grande inundação, e textos hindus que mencionam armas dos deuses, capazes de destruir cidades inteiras. Seja qual for a causa, o evento teria sido tão devastador que apagou quase todos os vestígios da civilização, exceto as estruturas sob o gelo, tópico 2, e os mapas antigos, tópico 4. Por que governos ocultam isso? Se o cataclisma foi natural, revelá-lo provaria que a humanidade é vulnerável. Se foi causado por tecnologia, exporia riscos de experimentos atuais. Tópico 12. E se você descobrisse que nossa civilização está repetindo os mesmos erros? Estamos à beira de um novo colapso? A resposta pode estar sob o gelo. Enquanto canais independentes e teóricos mergulham nas anomalias antárticas, tópico 7, a mídia tradicional trata o assunto como ficção científica, ou simplesmente o ignora. Por quê? A resposta envolve uma combinação de controle narrativo e interesses econômicos. Grandes conglomerados midiáticos têm ligações com governos e corporações que exploram recursos antárticos. Tópico 6. Revelar uma cidade submersa sob o gelo colocaria em risco contratos bilionários de mineração e perfuração. Além disso, há o medo de desestabilizar sistemas de crença. Se a história da humanidade for reescrita, tópico 1, religiões, modelos educacionais e até a geopolítica entrariam em colapso. Documentários como na Antártica, Secrets Beneath the Ice, History Channel, foram acusados de censurar cenas que mostravam estruturas anômalas, enquanto cientistas que desafiam a narrativa oficial, como o geólogo Dr. James Rowland, são ridicularizados ou têm financiamento cortado. Será coincidência? Ou há um esforço coordenado para manter o público distraído com notícias superficiais? Se até os nazistas, tópico 9, e as agências espaciais, tópico 8, esconderam segredos antárticos, por que a mídia seria diferente? O que você não está vendo no telejornal das 20 horas? E o que aconteceria se essas verdades vazassem? Tópico 12. Imagine acordar em um mundo onde a história da humanidade é uma farsa. Se a existência da Atlântida congelada, tópico 1, fosse confirmada, a ciência precisaria reescrever livros inteiros, religiões enfrentariam crises existenciais, já que textos sagrados não mencionam civilizações pré-diluvianas, e governos perderiam credibilidade por séculos de mentiras. Tópico 6. Mas o impacto iria além. Revolução tecnológica. Se há dispositivos avançados sob o gelo, tópico 5, empresas e militares entrariam em uma corrida para controlá-los, gerando conflitos globais. Caos social. A ideia de que cataclismas podem apagar civilizações, tópico 10, geraria pânico coletivo e colapso econômico. Nova era de exploração.
A Antártida se tornaria um campo de batalha geopolítico, com nações disputando acesso às ruínas. Tópico 9. Por outro lado, a revelação poderia unir a humanidade em busca de respostas. Quem somos? De onde viemos? Talvez finalmente entenderíamos que não somos os primeiros, nem seremos os últimos. Mas até lá governos continuarão a controlar a narrativa. Tópico 11. Porque alguns segredos são grandes demais para caberem na realidade que conhecemos. E você? Está pronto para enfrentar a verdade? Ou prefere viver na ilusão? Se inscreva no canal e ative o sininho, porque quando o gelo quebrar, você será o primeiro a saber.